Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem também. Então tá bom. Conte-me qual o Ó, tema de hoje. o tema de hoje eu não sei se ele é só financeiro, sabe? Pode ser meio comportamental, e aí a economia tem a ver com isso também. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião com relação a gente ter um hobby, a gente gostar de alguma coisa que nos custa dinheiro e não nos dá retorno, por exemplo. Então, assim, sei lá, posso gostar, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de futebol. Mas eu não vivo para isso, eu não ganho nada com isso. Eu acompanho, eu gosto, tal, mas não é atividade. De vez em quando até gasto dinheiro com isso, né? Só do fato de às vezes pagar a TV a cabo para assistir, já está gastando dinheiro com isso. Mas na economia, como que funciona? Qual que é a sua opinião sobre essas questões assim? Primeiro, eu gostaria, assim, de pontuar uma coisa, que Hum, eu acredito que verdadeiramente é muito difícil a gente ter um único hobby. E é aí que hum, mora o perigo, que é conciliar os hobbies. Então, eu vou dar meu próprio exemplo. Quem me acompanha sabe o quanto eu sou fãzaça de vôlei. Então, eu também tenho esse mesmo gasto que problema. você, que é com TV a cabo, para poder assistir aos jogos de vôlei. Quando possível, eu vou para Campinas. Para quem não sabe também, eu moro em Americana, mas Americana não tem nenhum time de vôlei. Então, quando possível, eu vou para Campinas assistir aos jogos. E aí tem gasolina, tem pedágio. O ingresso é valor simbólico, né? 1 quilo de alimento, mas não deixa de ser um gasto também. E óbvio que a gente acaba comendo alguma coisa lá que faz parte aí Hum, da sensação. Só que gostar de vôlei não é meu único hobby. Eu também gosto de viajar. Quem me acompanha também sabe que eu tenho um pouquinho de roda no pé, então sempre que possível eu tento colocar isso no meu planejamento anual, digamos assim. E fora isso, eu ainda tenho mais hobbies. Leitura, né? Então, comprar livros, propriamente fazer trilhas, que também é algo que eu gosto. Então, assim, o ponto X da questão é que a gente nunca tem um único hobby, a gente tem vários. certo. E eu acredito verdadeiramente que se a gente trabalha, a gente tem sim que gastar com hobbies. E eu não considero propriamente como um gasto. Eu considero como um investimento para nossa saúde mental. O que você teria do Leandro sem futebol? Me diga. Eu veria assim uma pessoa estressadíssima. Tô certa? Você está em termos, certa. Por Porque quê? o futebol, eu também tenho Também alguns estressa. hobbies. Também estressa. Futebol é uma bosta. Essa que é a questão, entendeu? Às vezes a gente fica mais estressado, a gente gasta dinheiro para ficar bravo, para ficar puto com as coisas. Então, mas eu entendi o que você quis Mas dizer, é eu um entendi. É estresse que tá. bom, vai. É um estresse bom. Não, nem sempre. Nem sempre. Mas viajar tudo bem, é legal. Pode ter algum estresse, mas é legal, é Faz legal. parte. Normalmente é legal. Mas assim, faz parte. A gente trabalha, e quando a gente trabalha em prol de alguma coisa. É loucura a gente Hum, querer simplesmente pagar as contas para sobreviver, né? Então, pagar uhum, habitação, pagar alimentação, transporte, pronto, acabou. A nossa vida não sim, sim. pode ser só isso. Ou pelo menos não deveria ser só isso. Então, sim, eu considero um hobby como um investimento e um investimento que, inclusive, em alguns cenários, é capaz de fazer a gente economizar. Me diga o seguinte: vai me Lá dizer que vem. você nunca recusou um rolê porque ia passar um jogo de futebol que você queria ver? Eu recuso até hoje. Ah! Então, assim, a gente gasta com TV a cabo? Sim, a gente gasta com TV a cabo. Mas também tem o outro lado. Quando a gente tem um hobby, é comum que a gente abra mão de outras situações que também trariam um gasto para conseguir efetivar aquele hobby.
Então, Hum, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente está priorizando, né? Então, eu priorizo o que é mais importante para mim, abrindo mão de outros gastos. Faz sentido até aqui? Ah, faz. Não, faz, mas aí, por exemplo, seria interessante que a pessoa, quando, já que todo mundo deve ter um hobby, até para dar aquela desestressada, tal, pô, é muito chato você só, né? Claro, você precisa ter as suas necessidades básicas atendidas primeiro para, sim. né? E Uhum. às vezes tem gente que dá uma atropelada nisso, né? Então, sei lá, a moradia não tá tão legal, mas o cara tá gastando dinheiro com viagem. Aí, pô, não sei se seria o caso. Mas aí, no caso, você acha que é interessante que a pessoa tenha um orçamento que seja definido para isso também, né? Então, assim, poxa, eu tenho tanto para Exatamente. gastar, eu vou gastar com as coisas que eu gosto, mas eu não posso extrapolar esse valor, é isso? Você chegou no ponto primordial. É exatamente isso. E como eu comecei o micropapo falando que geralmente a gente não tem um único hobby, a gente costuma ter mais de um hobby. E é justamente aí que mora o perigo. Porque na hora que você junta todos esses hobbies, pode se tornar uma brincadeira muito cara e que extrapole o nosso orçamento e, inclusive, leve a casos de endividamento. Então, o Uhum, X da questão é, dentro dos meus hobbies, quais são os hobbies mais caros e quais são os hobbies mais baratos que eu posso equilibrar, né? Então, certo. por exemplo, eu vou dar um meu exemplo. Obviamente, eu gostaria muito de ir em todos os jogos de vôlei lá em Campinas. Se possível, gostaria até ir para outros estados. Por exemplo, ontem meu time estava jogando em Fortaleza. Você acha que eu não queria ir para Fortaleza, depois curtir a praia e tal? Mas não vamos num É, cenário tão longe. Vamos aqui para Campinas mesmo, que tá mais perto. Se eu fosse certo. para Campinas em todos os jogos, esse valor somado, por exemplo, me pagaria uma prestação de uma viagem, uma prestação assim, um investimento mesmo de uma viagem, que Uhum, esses valores mensalmente, depois de um ano, depois de 2 anos, me proporcionaria fazer a viagem que eu gostaria. Ou que me entendi. permite ir para a praia um pouquinho mais perto, a cada 2, 3 meses. Enfim, e aí é o momento que a gente precisa saber equilibrar as coisas, né? Então, Sim. assim, olha, não é possível eu ir para Campinas em todos os jogos, então eu assisto da TV e com esse valor eu prefiro priorizar um outro hobby, que é justamente investir para fazer as viagens que eu tenho vontade. É, quem me acompanha também sabe o quanto eu amo Jorge Mateus, né? Então, se eu pudesse também, eu iria em todas as festas do peão da Redondeza para poder ir no shows deles. Que eu nunca me canso, digamos assim. E eu vou falar isso e eu não quero que soe como um tom de piedade, de dó. Não é isso. É um tom de sinceridade. Recentemente, uma amiga me chamou para ir na festa do peão de Jaguariúna e ela iria no camarote. E o camarote, ele tava, nem lembro o valor exato que ela tinha me passado. E eu falei: olha, sem cogitação, eu estou investindo dinheiro para ir viajar. Então, não Uhum, tem como. Esse valor é relativamente muito alto para o valor que eu preciso da viagem. Então, seria um valor assim considerável que eu poderia gastar na viagem sem me apertar e tudo e, mais. e estourar o teto do orçamento aí. Exatamente. Então, assim, eu preciso falar não. Não dá para atender todos os nossos hobbies ao mesmo tempo. E aí é hora de Claro, claro. sentar e falar assim: olha, então quais hobbies eu tenho que são mais caros, que no meu caso é viagem, né? Então, viagem sempre tem ali um teto no meu orçamento para eu poder separar esse dinheiro, investir esse dinheiro. Uhum, Com o uhum, restante, como que eu posso equilibrar os outros hobbies que sobram? E aí entra, por sim. exemplo, o caso da TV a cabo que eu falei, que a TV a cabo, o preço que eu pago, na verdade eu não pago TV a cabo, eu pago uma plataforma de streaming. Essa plataforma de streaming, se eu fosse sair um final de semana para beber 2 cervejas, já seria esse valor dessa plataforma.
Mas por eu ficar em casa assistindo aos jogos de vôlei, eu evito várias outras saídas que me trariam ainda mais custos. Então, eu Sim, estou equilibrando os pratinhos, digamos assim. entendi. E não tem outra forma, né? Se a gente quer se organizar financeiramente falando, é necessário ter aí o equilíbrio dos pratinhos. Entendendo que sim, é importante a gente ter esse investimento na gente mesmo e fazer os hobbies que a gente gosta. Sim. Até porque hobby é uma coisa assim que a gente faz de forma com relação, né, se a gente fizer uma comparação com as obrigações que a gente tem, são coisas relativamente muito menores, né? Então, é bom, é saudável que todo mundo tenha alguma coisa que você possa desestressar ou se estressar ainda mais, no meu caso, ou fazer algumas coisas que fujam um pouco das obrigações do dia a dia, mas que ao mesmo tempo não fique onerando, né? Então, sei lá, só um exemplo, tem muita gente que gosta de futebol como eu, só que aí o cara começa a apostar em site de aposta, o cara começa a fazer alguns movimentos de que assim, aquilo que ele gosta acaba não é só o gasto em assistir, por exemplo, né? O cara começa a entrar numa meio que num funil ali meio perigoso até, né? Quase um Então, acho que a vício, gente né? Deixa de ser exatamente. um Deixa hobby de ser para algo saudável beirar isso. para ser um problema depois, né? Então, Uhum. acho que é legal assim a gente pensar por esse lado também, porque é muito bom, né, ter algumas coisas que a gente possa fazer, que faz bem para a gente, faz bem para a alma, dá aquela desestressada, você se sente melhor assim, mas ao mesmo tempo tem que cuidar das obrigações, né? Então não adianta focar no hobby e deixar o que é obrigatório meio que de lado assim, né? Mas você Exatamente. respondeu a minha pergunta, então é bom Pode, deixar um pode dinheirinho continuar. separado, vamos dizer assim. Isso, Então tá exatamente. bom. E pode continuar assistindo os seus jogos de futebol, pagando sua TV a cabo, sem nenhum peso na consciência. Então tá bom. O plano de saúde que às vezes vai ser um pouquinho mais alto e tal, né? Ah, não, Torcedor é assim, a cara. sua idade não chegou nesse nível ainda. A sua idade Ainda. tá tudo sob controle. Então tá bom. 18 anos tá bom ainda. Então, eu agradeço pela sua pergunta, Leandro, de verdade. Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho aí da bolha de só economizar. Quando a gente economiza, tem que ter um prol atrás disso, né? Então, Sim, um prol de realmente realizar os objetivos que a gente deseja. Então, é necessário sair dessa bolinha de, nossa, só precisa economizar, 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 porque a gente não trabalha só para isso, né? com E certeza. convido a quem está assistindo esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, Isso. deixar o seu gostei, se você realmente gostou. Se você não gostou, deixe um feedback. E até o próximo vídeo, Leandro. Até mais. Valeu, Paulinha.